Sinto feliz de estar nessa igreja, conhecendo mais uma família e outras famílias de outra igreja. Sinto feliz de estar aqui pelo convite do Espírito Santo, a qual me direcionou até este templo santo, através da irmã Lilian. E eu quero agradecer já ao pastor também, pastor Pedro, e me dizer que eu me sinto honrado, porque aqui dentro existe aqui centenas de pregadores, centenas de preletores que poderiam estar aqui hoje, mas o Espírito Santo aprove eu estar hoje aqui, e pela graça dele estamos aqui, amém? Peço a vocês que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6, 7 e 8. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos encontraram, digo amém? Amém. Glória a Deus. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirde, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Apenas esse versículo. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus, adorando ao nome dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. E eu gostei aqui dessa igreja, porque a gente anda em algumas igrejas, a gente vê algumas tochas de fogo, mas hoje aqui é uma fornalha cheia de labaredas. Eu creio que essa fornalha vai continuar jorrando, e a graça do Senhor vai ser jogada em cima de vocês, e vocês não vão sair daqui da forma que entrou, mas vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo. Quem crê começa a dar glória a Deus. Glória a Deus. Bem, amados, quando recebi este convite de estar aqui, confesso a você que não sou um preletor de estar indo, prego ali na minha igreja, na humildade, sempre que o pastor libera uma oportunidade, que também tem muitos homens de Deus lá dentro, é até difícil, mas comecei a estudar a palavra do Senhor e orar pedindo a Deus que me desse uma palavra. Então o Senhor me revelou esta mensagem, e esta mensagem é para mim, é para vocês, é para cada um que entrou aqui dentro hoje. O Senhor, Ele me colocou no coração a fazer para vocês alguma pergunta, porque estamos no terceiro mês, finando o terceiro mês do ano, e o Senhor quer me usar aqui para fazer vocês a relembrarem algumas coisas. Estamos há poucos meses, como eu disse, da virada do ano que tivemos, e durante essa virada de ano, alguns de nós colocamos alguns planos perante a Deus. Falamos: Deus, este ano eu vou fazer diferente. O ano de 2014 foi muito bom na presença de Deus, mas o 2015 vai ser extraordinário. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer. Eu vou renunciar a mim mesmo e viver para Ti. Eu quero viver o extraordinário da Sua parte. Eu não quero viver aquilo que todo mundo vive. Eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero renunciar às coisas do mundo para viver o sobrenatural. Eu quero viver a Tua, Senhor amado, os Teus mistérios. Eu quero ser levado até onde ninguém foi levado. Aleluia, Deus. Deus colocou isso no coração de vocês, e vocês, por livre-arbítrio, falaram isso com Deus, prometeram isso para Deus. Bom, estamos no terceiro mês do ano, e Deus me trouxe aqui para pregar isso a vocês, para dizer que Ele não esqueceu das suas palavras, Ele não esqueceu que vocês prometeram a Ele isso. Eu quero trazer 3 exemplos bíblicos de pessoas que tiveram fé. A segunda, que foi atenta ao ouvir do Senhor. E a outra, que mesmo sendo impura, teve a honra de ser purificado pelo nosso Deus. Eu quero trazer essa mensagem para vocês. E o primeiro exemplo que eu trago hoje
Bíblia nos conta, no livro de Atos, quando Estevão estava sendo ali interrogado, Estevão diz que Abraão, ainda na terra dos caldeus, ele recebeu o chamado a sair da sua terra e da sua parentela. Mas por que isso? Eu pesquisando a história, e eu descobri que nessa cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade a qual estava ali alicerçada a raiz do paganismo, e dali eles queriam progredir. Era uma cidade que tinha como o seu principal deus a lua. Durante o período da lua, eles subiam aos altos, onde eles haviam construído um templo, e ali cultuavam, ali adoravam aquele deus, ali eles sacrificavam, ali eles levavam a sua adoração e adoravam. Mas eu quero dizer para vocês que nessa cidade também havia alguém que foi diferenciado, e esse alguém foi Abraão. Aleluia. A Bíblia não conta aqui a idade que ele tinha, se era um jovem, se era uma criança, se era um adolescente, se já era adulto. Mas ele começou a ver e perceber que enquanto toda aquela cidade subia para adorar a uma estátua feita à mão de homem, ele olhou para aquilo e via que aquele pessoal prostrado ali, olhava para aquilo ali, adorava, mas não tinha ali uma reciprocidade. Eles apenas adoravam, mas não havia a resposta daquela imagem para com ele. Abraão começa a ver e começa a talvez pensar, e diz, olhar e ver, não, deve haver alguém maior do que isso. Deve haver alguém que no princípio criou os céus e a terra. Deve haver alguém que colocou sobre o firmamento as estrelas, o sol e a lua, para virem no seu determinado tempo, o dia, a noite, para vir no determinado período do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Então Abraão começa, enquanto o povo deslocava de um canto para o outro, Abraão era um jovem cheio do Espírito de Deus, igual a vocês. Enquanto o mundo estava vindo, ele estava caminhando de encontro com esse mundo. Ele não ia para lá, mas ele ia ao contrário, porque ele sabia que havia um Deus maior, ele sabia que existia um Deus vivo. Então Deus chega para ele e fala, olha Abraão, saia do meio desse povo. Saia do meio desse povo, porque eu vejo que em você há algo diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. Do céu olhei e vi, no meio das trevas tinha um ponto de luz. No meio desse cheiro, desse mau cheiro do pecado, eu senti uma brisa suave de adoração. E essa adoração era de Abraão. E essa adoração hoje pode ser a sua. É o seu glória, é o seu aleluia, é o seu amor a Ele esta noite. A Bíblia nos conta que pela fé Abraão abriu mão de tudo. Glória a Deus, aleluia. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, apenas para uma terra que Deus havia de mostrar. Agora está Abraão no meio do deserto. Abraão, ele já era casado com Sara, e ela já era de avançada idade, e Abraão também. E outra, ela era estéril. Aleluia. E o Senhor chega para Abraão para conversar um pouquinho com ele, que amigo é assim, sempre conversa. Aleluia, Jesus, glória a E Deus. fala, olha Abraão, Abraão um pouco abatido, Deus chama Abraão e fala, olha as estrelas lá do céu agora. Aleluia, Deus. Abraão, começa a contar. Abraão, como homem, apenas com a fé, ele começou a contar. Talvez contou 100, 200, 300 estrelas, não sei. Mas ele teve uma hora, um momento que ele falou, Deus, é impossível contar. Então Deus fala para ele, Abraão, assim, se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também contará as promessas que eu tenho feito para ti. Aleluia, Jesus. Também conseguirá ver aquilo que eu vou fazer na sua vida, Abraão. Abraão, eu vou te fazer mais uma pergunta, vou te dar mais uma tarefa. Conta então a areia que está na praia do mar. Abraão não era bobo. Talvez eu esteja lá, areia para um canto, areia para o outro, não sabia nem por onde começar. Ele começou aqui, pegou
que ele já percebeu que apenas na sua mão já havia muito mais grão de areia do que as estrelas que ele conseguiu contemplar no céu. E Deus falou a Abraão: assim será a tua descendência. Agora imagino eu a situação de Abraão, a mulher de avançada idade, ele de avançada idade, e Deus prometendo a ele um filho ao de uma mulher estéril. Ele deve ter duvidado, mas Abraão era um cara de fé. Aleluia! Abraão era um cara de fé. E eu aprendo nessa história com Abraão e com o próprio Deus, que quando Deus te prometeu uma coisa, Ele cumpre.